Boa noite a todos, as pessoas que estão aqui acompanhando o nosso podcast Ser Fraterno. Estou aqui muito satisfeita de estarmos hoje num podcast especial, né? O podcast de hoje, por ter relevância agora, nesse momento, mês de maio, o assunto família, né? Que é o mês da família. Então, nós abrimos um espaço no nosso podcast para tratar do periódico O Mensageiro. Então, o periódico O Mensageiro trouxe de assunto principal a família, né? Sob a ótica espírita. E aí, hoje nós estamos aqui com a Rani. Boa noite, Rani. Boa noite. E com o nosso convidado especial, o João Vitor. Boa noite. O João Vitor contribuiu com... eu tenho uns trava-língua assim, sabe? O João Vitor contribuiu com um dos conteúdos do jornal, né? Ele fez um dos conteúdos do jornal e foi muito bacana o posicionamento dele, que foi um posicionamento bem prático, simples, fácil de entender. E é um jovem que está aqui no movimento espírita desde criança, né? Fala um pouquinho sobre você, João, por favor. Boa noite, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite das meninas, da Fabi e da Rani. Uhum. É um prazer muito grande estar aqui. O fato de ser especial é por justamente estar com elas e nesse podcast aqui maravilhoso. No que diz respeito à doutrina espírita, é igual a Fabi comentou, desde pequenininho eu já conheço bastante, já tenho contato com ela graças aos meus pais, desde pequeno evangelizado, aqui no Centro Espírita Allan Kardec mesmo. De uns tempos para cá, acho que uns... Cláudio talvez vai poder me ajudar, uns 18 anos, não lembro. Eu comecei a palestrar, algumas palestras com alguns temas, dos mais diversificados. E uns 2 anos atrás, a gente tá tendo um podcast aqui também, que é o Pode Mediar. Que a gente começou fazendo um estudo sobre o livro dos médiuns. Sim. Cair de Medei e tudo. E aí a gente terminou o livro dos médiuns e agora a gente tá no Céu e Inferno. É toda quinta-feira, né? Amanhã, inclusive, a gente tá com um novo episódio aí. E a gente tá estudando a obra Céu e Inferno. Então, basicamente, tem sido isso. Aí, de vez em quando, aparece um trabalhinho, igual você apareceu. Então, e foi no susto, né, João? Sim, vai aparecendo. Mas eu acredito muito que a obra vem quando ela é necessária. O trabalhador tá pronto, né? No tempo certo, no momento certo, com as pessoas certas, então... Exatamente. É isso aí. E que eu acho bacana, assim, o seu depoimento a respeito da sua vivência espírita, porque é muito comum as pessoas com pais espíritas começar a passar pela evangelização e muitas vezes chegar na juventude, na adolescência, na juventude e se revoltar, tchau, e não querer participar, e não voltar. Interessante, né? o ponto, porque eu acho muito interessante nós pensarmos na religião como um meio para chegar em algum lugar. Sim. Eu gosto muito do pensamento que o Divaldo tem, que ele diz que existem muitas religiões, mas falta religiosidade, que é justamente aquela questão da prática. Justo. E a doutrina espírita, hoje, ela é literalmente, para mim, João, ela cumpre o papel de ser consoladora. Então, a ideia de consolador prometido e tudo mais, para mim, na minha vida, isso é real. Sim. Eu tive experiências e contato com outras religiões, né? E, para mim, no meu ser, eu questionava muito. É uma questão da minha personalidade sempre questionar muito. E tudo que é muito rígido ou que talvez... traga um certo... Porque, para mim, na minha cabeça, a definição de Deus é amor. Tentando simplificar algo que é muito complexo. Sim. E eu acredito que, para mim, a religião que mais aproxima dessas questões é o espiritismo. Então, os meus pais me deram um exemplo. Havia até uma certa época que, justamente por uma questão de mostrar outras vertentes, né? A gente chegou, por exemplo, em missa, igreja católica, já frequentei cultos evangélicos, amo ouvir a palavra, o louvor, gosto, me sinto bem também, mas o estudo, as explicações por trás,
é a doutrina espírita que me consola. Justo. Que bom, que bom. E a gente vê assim, a gente estava comentando quando chegamos aqui, o quanto é bacana a gente ver jovens como você, o pessoal da geração Z fazendo um trabalho tão bacana, né? Muito. E engajados, né, no trabalho da doutrina espírita. Isso pra gente é muito gratificante, né, Rani? Muito, muito. Porque, assim, até domingo comentaram aqui também, né, na palestra, a questão da necessidade de trazer os jovens, né? Uhum. Porque falta jovens, né? Nós não sabemos o porquê que eles não acham interessante. A gente não entende. Eu penso que, assim, eu sempre fui muito de ler, de gostar de manusear informações mais precisas sobre esses assuntos. Isso, e assim, quando eu tive contato com a doutrina espírita, eu me encontrei. Foi aquele negócio, assim, eu era católica, né? Aos 18 para 19, a mediunidade surgiu. E aí eu era, não tinha jeito, tinha que trabalhar, né? Mas assim, aí eu fui a fundo, fui estudar e fui pesquisar. E pensa, para católica para o espiritismo, a diferença é grande, né? Sim. Mas eu me identifiquei, achei assim, gente, parecia que eu já sabia, sabe? Eu ia lendo, eu falava, gente, é isso aqui, é isso mesmo, né? Então foi impressionante. Então eu não entendo, assim, a gente não vê jovens de 18, 17, né? Aqui. Não. Muito, assim, nem aqui nessa casa e nem nas outras, né? Exatamente. Então a gente não sabe, a gente tem que buscar esses jovens, a gente tem que achar meios para trazer eles e encontrar esse meio termo, né? Porque eles não são crianças e eles não são adultos. Então, Sim. eles não estão interessados na seriedade dos adultos ainda. Isso. Mas também nas brincadeiras das crianças, não. Né? Então, assim, a gente tem que realmente chamar a atenção deles para isso, né? E aí, nada melhor do que um jovem para entender jovem, né? Exatamente. Eu gosto muito da linguagem, da forma como, por exemplo, a geração Z coloca, né, os conteúdos que eles trabalham no podcast deles, né? O Pode Mediar é muito bacana pelo fato de que vocês estão trazendo essa necessidade do jovem entender as questões da mediunidade, né? Nossa, importantíssimo. E isso é muito importante. Olha aí pra você ver, foi quando surgiu a minha, né? Nessa faixa de idade, Exato. E aí, dessa forma, o espiritismo vai se renovando. A gente tem exatamente esse problema com a doutrina espírita de parecer algo pra gente já madura, para as pessoas. E não é exatamente o contrário. O espiritismo, ele vai nos desenvolvendo. A gente vai do engatinhar até amadurecer com ele. Né? E aí muitos jovens não entendem esse tempo, né, que o espiritismo nos traz. Mas também a gente não sabe, né? A gente não está em outras religiões para saber se lá eles estão também. Sim. Às vezes eles não estão ainda, tipo assim, vou dar um tempo, não quero nada, quero descobrir, quero ficar nessa descoberta, né? Justo. Do mundo, eu acho que tem esse momento também para o jovem, né? De primeiro procurar experimentar para depois, né, se comprometer com algo, né? É totalmente natural, né? Das fases de vida nossos, né, dos jovens. Eu acredito muito que está ligado com um processo do despertar de cada um. Porque a vida, ela é muito pedagógica. Sim. E no momento certo as coisas acontecem. Só que nós, como trabalhadores, sabendo da importância que isso tem, talvez não sejamos nós que vamos causar o despertar nesses jovens. Então nós precisamos sempre estar com as nossas sementes apostas e jogando nos solos que a gente encontrar aí. Verdade. Justo. Se elas vão germinar ou não cabe a nós. É verdade. Mas é muito importante a gente pensar assim, os pais são fundamentais nessa questão pela questão do exemplo. Sim. Então, um ponto que é muito interessante nós pensarmos essas famílias que vêm aqui, que trazem os seus filhos, que tratam da doutrina espírita, como que essa religião é tratada? Ela é tratada no momento em que eu estou com dificuldade, eu vou ao centro? A gente está num aperto e aí eu vou lá tomar um passe e tomar uma água fluidificada?
Então, é interessante pensar numa construção como um todo. Sim. Porque é interessante, né, que nós temos a mania de procurar quando nós estamos num momento difícil. As coisas começaram a apertar e tudo. E qual que é esse exemplo que a gente tem dado para esses jovens, sabe? Eu acho que o ponto principal hoje, e que é muito interessante, e que eu acho que é o que a gente tem que difundir mesmo, é mostrar que ser espírita, por exemplo, e eu acredito que talvez vocês concordem, mas ser espírita traz uma qualidade de vida. Sim. Atrelada. Não que as outras religiões não tragam de maneira alguma. Sim. Mas a partir do momento que você escolhe ser e que você se adentra, que você estuda e tudo mais, a partir do momento que você vive aquilo, isso traz uma qualidade de vida. Acho que em todos os pontos, né? E é o que você disse. É consolador demais. Né? Eu falo assim, as outras podem estar consolando, tem a sua função, cada espírito está num grau de entendimento, de escolha, né? Mas é só da gente ter a consciência, né? De que a gente é eterno. Isso. E de que a gente tem muitas e muitas e muitas e muitas oportunidades, né? Não para ficar ocioso, não é isso a intenção, né? De ficar ocioso, mas sim a intenção de que eu posso me perdoar também, porque eu tenho uma próxima oportunidade. Sim. Perfeito. Né? Para seguir. Porque, às vezes, eu já vi espíritos manifestarem em reuniões mediúnicas arraigados ali no seu problema em círculo, né? Em círculo. Ele não consegue vislumbrar que ele pode levantar a cabeça e caminhar, tipo assim, para frente. Né? Coisas que eu acho lógico pela doutrina espírita, que Deus é amor, né? Ele me ama e Ele quer me ver bem. Eu não preciso ficar na pena eterna, né? Como o conceito de inferno. A gente tem uma passagem da questão do umbral, mas isso é pessoal. É meu, o umbral é meu, né? Eu que entro no meu umbral e fico lá até eu conseguir digerir tudo para sair, né? Então não é Deus que tem uma pena ali e penaliza. É consolador, e isso entra na gente de uma certa forma que não tem um valor melhor. E a gente tem condições, diante dessa parte, de enfrentar qualquer situação. Justamente. Né? É isso mesmo. Então, assim, hoje nós fizemos essa explanação inicial, né, sobre o quanto é importante a doutrina espírita e como nós vamos falar sobre família, né, o quanto é importante a doutrina espírita no equilíbrio familiar, o quanto é importante a doutrina espírita na compreensão dos conflitos familiares, na compreensão de a razão de estarmos nessa família física em que nós nos encontramos, que nós nascemos, o consolo de que nós temos uma família universal, né, que é uma família, coletividade, né, é uma família que não se prende única e exclusivamente aos nossos laços sanguíneos, né? Isso é muito consolador também, né? Muitas vezes quando a gente não se encontra, né, no local, no espaço, com as pessoas que a gente imagina que não faça parte, não seja pertencente àquilo ali, esse consolo de você saber que o mundo é sua família, né? Que o universo é sua família, isso é um consolo, né? É um consolo. A gente nunca está sozinho, né? Nunca. A gente é muito interessante quando a gente pensa nisso, que nós viemos sozinhos, vamos retornar sozinhos, mas a gente nunca está sozinho. Justamente. Isso. Eu vi hoje uma mensagem assim, até era uma tatuagem. Que eu ando problemática com tatuagem, eu ando sem limites. Na verdade. E aí... Anda gostando. Sem limites. E aí, lá dizia bem assim, eu sou o único, mas não sou só. Então, e é isso mesmo, nós somos únicos, nós somos individualidades, mas não somos sós, né? Então, nós vamos iniciar agora, mês de verdade, agora nós vamos começar de verdade com a prece da família. E eu achei essa prece, que está no nosso editorial, né, do nosso periódico, eu achei essa prece muito... que descreve muito o que é o nosso espírito na condição familiar. Eu achei muito bacana, né, o conteúdo dela. Então, vamos lá.
A minha família, Senhor, é um pequeno jardim plantado entre as tribulações do mundo e onde colho diariamente as flores da alegria e as bênçãos do refazimento. Quando juntos a vida corre harmoniosa e serena, qual se fôssemos um pequeno mundo à parte, isolados do torvelinho humano pelos laços inquebrantáveis da simpatia, do carinho e da compreensão mútua. No entanto, sei que tudo se transforma, se altera, se dilui e se recompõe, nem sempre da forma como desejamos. Aqueles que eu amo, Senhor, hoje amparados em meu coração pelos laços sublimes, de sublime afeto, amanhã poderão se encontrar em experiências das quais não me será permitido fazer parte. Enfrentarão talvez tempestades e angústias que não poderei aplacar, por mais que eu queira. Encontrarão desenganos que conhecerão... Desculpa, peraí que eu às vezes me perco. Encontrarão desenganos que muitos cuidados serão incapazes de afastar, e conhecerão, quem sabe, pessoas que os levarão para longe de mim, deixando um ninho vazio e lembranças apenas de um tempo feliz e melhor. Hoje, quando olho para minha família e me embriago entre afagos e carícias, não devo mais esquecer que eles, assim como eu, te pertencem, para que tu, divino condutor, os guie pelos caminhos que melhor lhes auxiliem a evolução. Caminhos estes que nem sempre serão os meus caminhos. Por isso, embora grato pela felicidade que me proporcionaste ao permitir que tantos corações queridos renascessem junto de mim, rogo-lhe, não permita que o egoísmo me isole com eles e em meu ninho de amor, transformando-os em bonecos de deliciosa manipulação e fazendo-os sofrer mais tarde, quando o vento da provação afastar para bem distante a minha possibilidade de protegê-los, agravando com isso os sofrimentos que porventura venham a experimentar. Rogo-lhe, Senhor, igualmente, que eu jamais deixe de anotar junto a mim os outros irmãos de jornada, nem sempre aquinhoados pela mesma sorte, a vagar desprovidos do pão da ternura e do bálsamo do amor e da compreensão. Abra meus olhos, Pai, para a vida em torno, a fim de que eu assinale a presença de tantas outras almas merecedoras de todo o meu carinho e atenção, do modo como eu dispenso carinho e atenção aos meus familiares, para que um dia, quando chegar o momento de entregar os meus amados à vida, eu não sucumba infeliz e vazio entre o remorso, a saudade e a solidão. Que assim seja. Que assim seja. Então, é uma prece longa, né? Essa oração foi recebida no Instituto André Luiz em 25/10/2002 e foi publicada como prece pela família pelo Centro Paz e Amor. Muito bem. É uma prece que traz muitas informações, né? Começa falando sobre a informação que a nossa família é o nosso jardim, de onde eu vou colher alegrias, bênçãos, né? Mas é só isso? Será que é só isso? Família é só isso. Colorido e lindo como jardim, né? Cheio de espinho. A gente sabe que essas flores aí não vêm sozinhas, sim, né? Sim. Essas rosas não vêm sozinhas, né? E o ambiente familiar, aqui, eles não falam de espinho. É uma prece muito carinhosa, né? Só que interessante que fala assim para que não fique preso no egoísmo, né? Justo. Quer dizer, enclausurado dentro do casulo ali com a família. Sim, a minha família ninguém mexe, na minha família ninguém toca. A minha família é só essa. Só a que está dentro do meu lar, só que são de meus laços consanguíneos, né? E a gente vê muito esse comportamento egoísta, né? De pessoas que entendem que a sua família é intocável e muitas vezes não respeita como gostaria de ser respeitada a família dos outros, né? Aqui
não fala de espinhos, mas falam das bênçãos de refazimento. Ó, que gracinha para falar de espinho, né? Porque é na família que a gente apaga esses espinhos, né? É na família que a gente refaz a caminhada. É a família que vai percebendo em nós as tendências que precisam ser melhoradas, né? Na rua, a gente é uma pessoinha, em casa, muitas vezes, a gente é outra. Dificilmente nós temos a mesma natureza na rua, porque a gente precisa de aceitação. E em casa, a gente é obrigado. Não tem aquela coisa, né? Eu não escolhi, não, essa é a família que eu tenho, eu não pude escolher, né? Assim, analisando por essa encarnação, a vida física, geralmente a gente pensa dessa forma que não pôde escolher. Mas a gente sabe que nossa família já está escolhida, né? A nossa família já é encaminhada e nós, muitas vezes, escolhemos sim, e escolhemos como o único método capaz de nos fazer evoluir estar dentro daquela família, né? E aí, mais embaixo, ele vem falar aqui que gostaria que aqueles que são os amados, os queridos, que eu pudesse entender quando eu não pudesse protegê-los. Porque eles iriam caminhar por caminhos, eles poderão caminhar por caminhos que não são caminhos onde eu possa protegê-los. Eles poderão fazer escolhas que não serão as mesmas escolhas que eu gostaria, né? Então, muitas vezes, não tem casos de filhos que eles atendem às necessidades, os sonhos, os anseios dos pais, contrariando a própria vontade. Por quê? Porque, para eles, né, é importante que os pais se sintam bem com o que eles escolheram, que os pais se sintam realizados com o que eles escolheram, mas não é o que eles querem para a vida deles, né? Então, aqui, essa prece é uma prece de resignação. Eu gostaria muito de, nos momentos em que eu não puder fazer nada por aqueles que estão à minha volta, que eu saiba entender que esse é o caminho que eles têm para seguir, que esse é o caminho que eles escolheram. E muitas vezes a gente passa por situações com filhos da gente, eu falo isso com propriedade fala, né? A Ranice, ela acompanha a minha vidinha de perto, né? A gente é vizinho e tudo, mas há problemas que os filhos da gente passam, e é engraçado que a gente fala bem assim, quando crescer vai acabar, né? A dificuldade de trabalho. Só piora, só aumenta, né? As preocupações, porque a gente vai tendo outras preocupações, né? Mudam, né? Mudam o foco das preocupações. Então, assim, e há momentos de sofrimento que a pessoa realmente tem que passar, provas que ela precisa vencer, que ela precisa superar, e que a gente, como mãe, a gente sofre junto e tudo, e a gente quer fazer tudo para que a pessoa não sofra tanto. E não é bem assim. E inclusive, nos momentos que eu tive dificuldades grandes assim, eu estive em conversa com uma entidade, né? E a entidade disse assim: minha filha, as pedras que ele tem que carregar é dele. As suas, é suas. Já não está bom seu saquinho de pedra? Exatamente. Né? Então, assim, Mas a mãe quer carregar, né? Exatamente. Esse momento aqui, da prece, é justamente isso, de a gente entender que, por mais que nós sejamos pais, né, mãe, pai, pessoa que cuida, aquela pessoa que está na responsabilidade, no compromisso com o outro, a gente não pode fazer tudo por eles. A gente não pode proteger eles de tudo, né? E aí logo fala sobre o egoísmo, porque essa questão da superproteção é uma forma de egoísmo também, né? E assim, gente, isso, né? A questão de egoísmo, a questão do controle, a questão da propriedade, né? Do apego. Sim. Que a gente também tem que trabalhar. Que o outro é meu, meu filho, não, meu marido, marido, minha esposa, mãe. Né? Minha mulher, né? Isso. Então, assim, e aí matam, morrem, né? Se matam, tudo por esse nome tipo de coisa, né? Em nome desse amor que não é exatamente, né? Exatamente. Então, assim, é o egoísmo, né? Que fala aí, realmente, o egocentrismo. Sim. Eu só quero saber de mim, do que eu gosto, do que eu quero. Exatamente. Não quero saber do outro. Exatamente, sim. Eu acho que é muito interessante a gente pensar que nós vivemos tempos difíceis devido à nossa transição planetária.
E é muito importante nós pensarmos na questão de novos padrões estão surgindo, digamos assim. Sim. O antigo não funciona mais. E aquela ideia de que, igual você muito bem colocou, de que uma família ela tem que ser composta assim, 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 porque dessa forma ela dá certo. Isso já não está funcionando mais. Sim. Essa ideia dessa projeção de querer que o outro seja aquilo que eu gostaria que ele fosse, isso é muito ruim. Porque, querendo ou não, ele perde o ponto principal dele, que é a individualidade dele, é o ser dele. E é muito interessante nós pensarmos e debatermos sobre essas questões, porque eu gosto muito daquela frase que diz que os pais estão aprendendo a ser pais e os filhos estão aprendendo a ser filhos. Sim. E numa família é muito interessante as pessoas que ali estão juntas se conheçam. Saibam das aptidões de cada um, saibam das qualidades e dos defeitos de cada um. Sim. E que através dessa conversa, desse diálogo, dessa convivência, a gente possa entender que a gente precisa deixar que o outro seja aquilo que ele quer ser. Exatamente. Que ele faça aquilo que ele quer fazer. Eu lembro muito bem de um vídeo visto na evangelização que me marcou muito. Que era justamente antes da borboleta, um casulo. Que aí a lagartinha. A lagartinha lá e tal, e aí ela fazia o casulo. E aí foram lá e antes dela abrir o casulo, foram lá e abriram pra ela. Era linda a borboleta. Ficou fraca. Linda. Ela não conseguia voar. Ela saiu do casulo, ela caiu e morreu. Aquilo ali, falei, nossa. Muitas vezes a gente faz isso, né? Seja abrir na força, né? Para nossa família. E não é só os pais com os filhos, talvez os filhos com os pais, os próprios ali entre os irmãos, né? Então é muito interessante a gente pensar sobre, igual você falou, da gente respeitar o processo de cada um, de dar o amparo, mas que eu não consigo caminhar pelo outro. Não. Isso. Ele tem que caminhar pelas próprias pernas. E ele tem que caminhar o caminho que ele quer fazer. Justamente. E a gente tem vivido uma situação hoje em que justamente aquela ideia de que a família, sim, é a família correta, isso tem causado tanta... sofrimento. Em todos os sentidos. Porque... vence uma ideia de que, por exemplo, vamos pegar aqui várias questões, mas, por exemplo, uma família em que não há um pai, tem só a mãe que faz o papel dos dois. Ou de um conjunto ali de pessoas que não tem um pai e a mãe e são cuidados pelos tios ou os avós. Sim. Ou, enfim, existem N possibilidades ali. E a gente vê, e a doutrina espírita vem justamente explicar pra gente que o conceito de família, ele vai muito mais do que... Muito amplo, né? Muito amplo. Justamente. E não tem nada de errado nisso, né? A Rani fala muito, não tem nada de errado nisso, tá tudo certo. Tá tudo certo. Porque, assim, é esse sofrimento de padronizar as coisas, de querer algo que seja o ideal, né? E longe, muito longe, nós estamos do ideal de o que eu quero ser, imagina do que eu quero ser em conjunto. Sim. Né? Então, assim... a gente não consegue ser sozinho, né? Junto com um montão de gente. Eu acho que é interessante a gente pensar, e eu ouso em dizer que talvez um lar onde tem ali, biologicamente falando, um pai, uma mãe, uns filhos, e nesse conjunto ali não tiver amor, isso não é uma família. Justamente. Então, é muito interessante a gente pensar que quando a gente fala de família, o conceito família, ele tem que ter o amor. E como é que eu amo se eu não respeito? Sim. Se eu não considero? Sim. Se eu não me preocupo, né? E você falou uma coisa que, nossa, você falou assim, eu fiquei pensando... na minha família eu sou obrigado, né? Então eu não tenho que conquistar lá. Lá eu não tenho que ser aceito. Então lá eu não vou... E aí... lá eu posso ser eu, né? Exatamente. Mas e nem sempre. Olha assim, e o detalhe é esse, assim, eu sou obrigado porque é essa família que Deus me obrigou a ter. Mas nem sempre nessa família eu posso ser eu, não. Lá, às vezes, eu me mostro o meu pior eu. Mas eu não posso nem sempre ser aí é que eu. tá. Você tem liberdade de ser o pior de você. O seu pior. E na rua, não. Isso, mas assim, com certeza, quando a gente libera o nosso pior em casa,
A gente é aquele pior. É. O pior é isso, né? Tipo assim, é muito ruim pensar que você é aquilo que liberou lá. Justo. O dragão que liberou dentro de casa. E a família, por mais dolorido que seja, quando a pessoa te ama, a pessoa que realmente te considera, ela não fala aquilo que você quer ouvir. Ela fala o que você precisa ouvir. Então é ali onde vai ter a desavença. Os conflitos. Daí. E o Emmanuel tem uma fala que é muito verdadeira. Que ele fala que a família é o laboratório da vida. Que se na nossa casa, no nosso lar, a gente conseguir ali resolver os pepinos, fazer as coisas tudo certo e buscar a melhoria ali e tratar bem os de casa, os de fora vão começar a engatilhar de uma maneira que é sensacional. E justamente. É exatamente isso. É o treino, né? É o treino. Justamente. E passando dessa prece, inclusive... Fabi, é o dedo nervoso. Peraí. Passando dessa prece, até o próximo conteúdo do jornal é o seguinte: a gente trabalhou um livro aqui no atendimento fraterno, no Ser Fraterno, né? No atendimento fraterno. No Ser Fraterno, que foi muito importante para essa compreensão das situações conflituosas e de pontos que são muito nevrálgicos na família. Aquelas questões relacionadas ao sexo, relacionadas às relações familiares difíceis, de provação, de... relações familiares em que os membros das famílias não são exatamente os membros atraídos por afeto, aqueles que são atraídos pelas dívidas, né? Pelos processos de refazimento do passado, né? E aí, o livro que nós adotamos foi justamente um livro de Emmanuel, Vida e Sexo. E esse livro traz, assim, inúmeros conteúdos. Eu vou aqui dar uma olhadinha em quais os conteúdos que mais chamam a atenção, que daí eu não vou falar exatamente desse livro, porque a gente já fez o estudo e tudo mais. A gente vai falar bastante sobre o conteúdo que foi colocado no seu texto que você elaborou, né? Então, os assuntos tratados nesse livro Vida e Sexo, de uma forma bem didática, né, Rani? De uma forma bem didática, clara, fácil de entender. O livro tem 26 páginas. Emmanuel. Né? 26 páginas. E a profundidade dessas 26 páginas daria para escrever um livro de 800. De novo, Mas igual a Joana, né? É muito bom. E assim, o que eu acho interessante desses autores, né, da sabedoria, né, desses autores, é que em uma frase faz um efeito e não é difícil de entender. O Emmanuel, ele não é difícil de entender. A Joana, quando a gente aprende a estudar, também não. Mas a gente tem que aprender a gostar e a estudar, né? Eu sou suspeito. Eu também, eu tenho muita facilidade com ela. Eu mas gosto. Aí é diferente. É uma questão de gostar, eu acho. Eu particularmente, eu sou suspeito de falar do Emmanuel, do André Luiz. Sim. Eu tenho uma certa tendência para eles. Sim, e o Emmanuel, para mim, que sou então, pedagoga, para mim que sou pedagoga, o Emmanuel realmente é espetacular. E aí, os assuntos são família, namoro, ambiente doméstico, energia sexual, compromisso afetivo, casamento, divórcio, união infeliz, alterações afetivas, desajustes, tédio no lar, vinculações, desvinculações, aversões, aborto, vários outros assuntos, relação entre pais e filhos, amor tudo livre. Isso em 26 páginas. Tudo isso, homossexualidade, adultério, prostituição. Quando eu vou fazer o jornal, se eu colocar todos esses assuntos, dá jornal daqui até 3 reencarnação minha, né? Se for colocar no periódico, porque, inclusive, o periódico do mês que vem é sobre juventude, eu tive, assim, que enxugar o que eu gostaria de falar sobre a juventude e os convidados que participam do jornal, que contribuem também. Imagina. Porque nunca que a gente consegue fazer isso que Emmanuel fez. De 26 páginas, né? Ser tão profundo. Você vai ler assim, cada frase... Né? Cada frase é um impacto. Isso. É uma né? característica, né? Espíritos
evoluídos, assim, eles têm uma capacidade de síntese muito grande. Aham. É uma compreensão, né? Eles compreendem e aí eles conseguem transmitir. Porque, na verdade, se a gente for parar pra pensar, nós que complicamos muitas coisas. Sim, justamente. Mas, no fundo, são coisas simples. Sim, até porque nós somos o tal do pseudo-sábios, né? A gente fica... Aí o pseudo-sábio, o que ele tem que fazer? Rodeio, para poder falar de algum assunto. Sabe, guardado, lógico, mas assim, eu acho que cada coisa ali, até se desvendar as parábolas de Jesus. Uhum. Gente... É, aquele estudo do NEP é espetacular, né? Qualquer parábola que você pegar assim... O ensinamento, né? É um ensinamento e é de uma profundidade. E se você parar pra pensar, é uma história. E simples. Exato, e simples. Simples, Só não que tem aí a hora nada que você de... vai vendo, que você vai Não, lendo, e tem vários aspectos ainda, Nossa, né? Isso. que dá pra... Vários aspectos. Ali, ó... Uma parábola dá pra você... Dá pra fazer uma Justamente. Desse jeito, desse jeito. Vamos pegar aqui, ó, não vamos muito longe não. A parábola do bom samaritano. Sim. Nossa, a dos talentos. Aham. Nossa, não, assim... Simples. E é engraçado, né? 2000 anos atrás, e aí você Até olha hoje pra a gente não hoje. entende. Aham, a gente fala bem assim, vixe, parece que acontece aqui, ó. Exatamente. Como é atual, né? É. Como é atual. Justamente. Ele realmente estava à frente do seu tempo. Ele sabia que seria necessário. Jesus, assim como Governador do planeta, né? é atemporal. São coisas que... Ele já colocou já realmente para evoluir, para a gente evoluir com os ensinamentos, né? Juntamente com os ensinamentos. Evoluir, assim, séculos. Não, né? igual... E milênios, né? Porque nós ainda estamos engatinhando na questão do mundo de transição. Nós nem Sim. iniciamos, né? Nós estamos engatinhando ali ainda, entrando ali E são poucas pessoas que... Talvez é uma questão que a gente tem que levar também para nós. Será que a gente já se despertou para essa questão do lado espiritual, para essa questão de que, peraí, realmente tem uma vida depois? Ou isso é uma questão que crença que me ensinaram? Ou realmente eu acredito e vivo isso? Aí é que tá. A doutrina espírita, ela tem 3 momentos, né? Ela tem aquele momento que você conhece a doutrina, aquele momento que a doutrina entra em você e aquele momento que a doutrina sai de você. Nossa, que bonito. Né? É. E aí, Quando eu entrei e falaram isso pra mim, eu fiquei me calculando. Falei, eita. Para umas desse 4 jeito. encarnações. Exatamente. Então, assim... Eu acho que 4 ainda foi um bom cálculo. É. Talvez já tá dando Talvez muito não. tempo, né? Exatamente. E uma coisa que eu coloco muito, assim, e eu trago essa crítica muito pra mim, assim, é crítica, assim, essa observação, que eu não acredito em coincidências. O espiritismo Não, eu vem também. justamente, né? Eu também não Aham. acredito. Ele vem justamente, Sim. né? E aí eu paro pra pensar e falo assim, Senhor Jesus Cristo, por que que eu vim espírita? Por que eu acho que eu devia estar tão atrasado? Tinha que vir dar uma adiantada, né? Me Sim. resgataram, acho que lá do Umbral, eu não sei da onde. E aí falaram assim... Meu filho, agora pedi você vai. piedade. Agora você vai. E aí, porque eu fico me imaginando como que eu viveria sem a codificação. Sim. Gente, sou eu na Sim. vida, né? Sabe, sem o Emmanuel, sem Sim. esses ensinamentos de família. Aham. Exatamente. Eu até falava assim, impressionante. eu falo assim, Senhor, eu não sei, eu hoje, e eu falo assim pra minha família, pra gente entender tudo assim. Eu não sei como é que eu viveria sem a luz do espiritismo. Eu acho Sim. fenomenal também. E assim, quando aconteceu comigo a mediunidade, né? E aí foi até o Zé Lúcio, né? Que conversou comigo na época. E ele estava na Casa do Caminho na época e ele era mediunizado pelo... São Vicente, né? Ele recebia São Vicente e tal. E aí São Vicente que veio conversar comigo, né? Isso é até importante. E assim, aí ele disse assim, ele disse assim pra mim, assim, minha filha, ou é trabalhar, ou é ir pro hospício. Você escolhe. E eu não estou brincando. Ele falou desse jeito. Eita. Eu lembro da frase. Gente, E aí, quando eu fui treinar a mediunidade, demorou uns 2 anos pra sair alguma coisa, né? Assim, real mesmo, coisa produtiva, sem ser tão... sofrido. Confuso. Sofrido e assim...
não produtivo. Sim. Não era produtivo, né? E aí eu tô lá, questão de psicografia e tal, e aí eu lembro, né, veio a visualização de São Vicente de novo, descendo uma escada, ele chegou bem próximo, né? Aí veio uma senhorinha que trabalhava comigo, assim, lá na Mediúnica, e ela viu ele, aí ela falou assim, ele tá falando que é pra você escrever o que tá na mente. Aí eu falei, gente, que claro, é isso, né? E olha, pra ter uma ideia, a gente não tem nem essa noção de como funciona, né? O mecanismo. Porque assim, eu passava histórias na minha mente, mas eu achava que era tudo da minha cabeça, né? O pensamento é linguagem universal, né? Sim. É impressionante. A energia não mente. Não, e nós somos energia. Como que a gente vai achar que acontecem as coisas por acaso, sendo que nós somos energia, o universo é energia. Então, as outras pessoas são energias, os objetos são energia. Então, tudo que chega a mim, é eu que atraio. Né? É eu que vibro. Então, não tem nada por acaso, nada. A pessoa que eu conheço, desde que um carro que eu compro, desde uma escola que eu vou estudar, entendeu? Tudo é energia. A sua família. Isso, não, principalmente, né? Principalmente a nossa família. Sim. Né? Nós atraímos e ela nos atraiu. E é muito interessante pensar nessa questão da lei da atração, porque muito se fala sobre isso e eu gosto muito da didática que a doutrina espírita tem sobre a lei da atração, porque ela não é exclusiva nossa, né? É algo que praticamente é uma lei universal, né? Mas eu acho muito interessante a maneira como ela deixa claro que a lei da atração, a gente não atrai aquilo que a gente quer. Então, eu quero tal coisa. Não, isso não vai chegar até mim. Sim. A gente atrai aquilo que a gente é. E é aquilo que a gente sente, né? Exatamente. É o sentir. Porque o sentir é o que a gente... É o que você disse, é o que a gente é. Mas se a gente sente, é aquilo que a gente vai atrair. É com sentimento, né? Sim. E o engraçado é que essas leis, assim, a hora que você vai parar... São leis, gente. Leis. Você tá disse ali, exatamente. São leis universais. Né? Tá aí. Você viola... Perfeito. Você vai ter a consequência. E por isso que Jesus disse, né? Muitos têm olhos, mas não veem, têm ouvidos e não ouvem. Então, assim, a hora que a gente para pensar nessas questões, quanto tempo talvez a gente... Vamos falar talvez em outras encarnações, mas nessa, quanto tempo a gente viveu com as coisas ali na nossa frente, assim, sabe? E a gente não enxergando. Aí vem uma vez, e vem 2 vezes, vem 3 vezes. E vem tudo pelo amor, né? Aí começa a vir uma tal de uma irmã dor... Ela vem... Ixi, nossa. Não. É o que eu disse, né? Você disse assim que você tá aí no espiritismo e acha que veio resgatado lá do umbral. O meu foi sacudido nesse sentido. Minha filha, ou você vai trabalhar ou você vai pro hospício. O que é que você quer? Escolhe aí, né? Mas, e assim, todas as vezes em que eu me afasto da doutrina, no meu cotidiano, no meu pensamento, no meu ser... O padrão abaixa muito, sabe? Assim, abre espaço para várias coisas, brigas familiares, brigas internas com os outros. Então, assim, o trabalho tem que ser constante. Sim. Então, e o trabalho é nosso. Gente, é nosso. Não é o outro que precisa, não. Somos nós que precisamos do trabalho. Justamente. E é o que ela falou. Você falou o trem hoje que vai me martelar muito. Que a gente tem essa noção de trabalhar primeiro dentro da nossa casa. Sim. Para aquelas pessoas que estão ali conosco, aquelas que talvez a gente não teria obrigação de agradar ali, e essas que a gente comece primeiro por essas, porque se eu der conta dessas, as outras... É tranquilo. Mas aí é que tá, né? O mais próximo de nós somos nós, depois é a família. Perfeito. Depois os terceiros. Né? Perfeito. Isso aí. E aí, nós estamos já com 12 minutos para acabar. Isso porque a gente só começou, né, começou. Todas as vezes a gente fala, Fábio, vamos fazer esse capítulo. Esse capítulo. Dura 3 podcasts pra gente concluir um capítulo. Justamente. Mas assim, são proveitosas as conversas. Claro. Né? Justo, e a gente trabalhou... E se a gente não terminar, a gente chama de novo o João Vitor. Sim, e tudo que a gente trabalhou foi do nível de Emmanuel, Joana de Anjos,
Ângeles. E aí, normalmente, é como a gente disse, uma frase é horas pra gente refletir a respeito, né? Então é difícil, né? Justamente. E aí, o João Vitor, ele contribuiu para o jornal com o seguinte texto: família, o reflexo interno de cada um de nós, né? Não quer dizer que a gente não falou sobre isso desde que começou, né? Sim. Nós começamos hoje o podcast falando o tempo todo sobre essas relações, né? Mas nós vamos tomar o cuidado de fazer uma leitura breve, né? E em alguns pontos a gente vai refletindo a respeito do que ele escreveu. Que foi uma escrita bem simples, bem clara. Eu achei, assim, muito valorosa para os leitores, inclusive, né, do periódico, porque o periódico, o objetivo principal dele é informar de forma simples, singela. Tanto que é um jornal local, né, é um periódico local, e é um periódico que levanta a importância do pensar local também. A gente tem aqui depoimentos de pessoas da comunidade espírita, são anônimos da comunidade espírita, que trazem depoimentos assim tão interessantes que a gente relata no jornal e que traz assim um alento para todo mundo, porque não é preciso ser importante, aquela pessoa que tem que abrir espaço na agenda para trabalhar com o jornal. Ele é simples igual ao espiritismo, né? Então, eu achei interessante, e até falo dessa questão do espaço da agenda, porque eu conversei isso com o João ontem, 10 horas da noite. Eu mandei a mensagem no grupo, né, do podcast, que nós iríamos trabalhar o periódico, já que o conteúdo desse mês é sobre a família e o periódico foi sobre a família. Me enviou a mensagem, eu vou conversar com ele. Isso, vou conversar com o João. À noite, 9 horas. Já era quase 10. Aí mandei a mensagem para o João, ainda me desculpei, falei, eu sou essa pessoa para ontem mesmo, né? Infelizmente, a minha vida é desse jeito, né? Eu vou fazendo as coisas assim na A gente brinca que os nossos signos ajudam esse tipo de coisa. Arianas, nós somos as duas. Arianas, muito próximas, o aniversário muito perto uma da outra. Então, essas arianas são tinhosas. Vizinhas arianas, pensa, né? Se não atrai uma a outra, né? Isso daqui é o encontro, né? É família. Família. E aí, o que aconteceu foi que ele de pronto atendeu, ele de pronto disse, não, é para trabalhar, tô aqui. Olha aí, que né? Então, a dádiva e a honra é toda minha. Estou aqui aprendendo. Não, e nós estamos juntos nesse processo de aprendizagem, né? E eu acho isso muito especial. Para o periódico, é isso que vale. Né? Muitas pessoas foram convidadas para trabalhar o periódico, não desmereço as razões delas, mas foram muitas pessoas que realmente acharam que não valia a pena participar, que não valia a pena contribuir, né? E eu acho tão bacana quando as pessoas contribuem de forma espontânea, como é o seu caso e de outras pessoas que fizeram assim, né, contribuem de forma espontânea por gostar de ajudar, por gostar de fazer parte de algo que é muito grande. O espiritismo é algo muito grandioso, né? E é importante a gente valorizar o nosso local que a gente está aqui, né? Justo. Então, se o periódico é local, são as pessoas aqui, e a gente está aqui, então por que não, né? Por que não? E nossa, eu fico muito feliz e eu quero deixar aqui meu agradecimento, porque a oportunidade de trabalho no Mensageiro foi assim uma luva assim, que encaixou perfeitamente pela necessidade que eu já tinha muito de escrever. Então, eu já escrevia várias coisas. Falar que é muito, talvez, egoísmo da minha parte. Presunçoso. É presunçoso demais. E não é. A gente coloca o meu nome e tudo, mas... inspirado, né? Sim, porque sempre esse texto, assim, particularmente... Sabe o que é você sentar e que as palavras certas, as coisas certas, elas estavam ali? E assim, ó. Rapidinho. Rapidinho, sabe? Lógico, um momento de sintonia, de oração. Eu tento, assim, trazer uma seriedade muito grande quando
eu vou escrever sobre esses assuntos, ou quando vai fazer algum estudo, ou uma palestra que seja. Porque nesse momento aqui eu tenho total certeza e eu tenho muita fé nisso. Confiança de que nesse momento a gente recebe uma dica aqui, recebe uma dica ali, vai recebendo, e que querendo ou não, eles já construíram e planejaram esse programa aqui. E aí você falou uma coisa fenomenal, assim, eu já senti isso muito em palestra. Termina a palestra, eu falo assim, meu Deus, o que eu falei? Sim. Ou você, por exemplo, você elabora... Não, e aí vai mudar totalmente, né? Você elabora, você sabe as coisas ali tudo, e aí do nada a Taliana aparece e vem um exemplo, e você fala assim, gente, de onde é que eu tirei esse exemplo? Isso, desse jeito, né? Não sei de onde que veio. A gente sabe, né? De onde a gente sabe. Mas... E são esses detalhes que é muito importante a gente se atentar, sabe? Que nossa, eu lembro assim, quando eu comecei, e aí eu ficava assim, realmente... eu lembro, assim, de falar alguma coisa assim e você ter estudado e aí, por exemplo, eu não lembrava talvez o número da pergunta ou o capítulo, alguma coisa assim. E na hora vem as coisas assim, sabe? E aí eu cheguei em casa e verificava e falava assim, gente... Não é que é isso mesmo. E tem um detalhe, assim, que esse trabalho de educação mediúnica que vocês, né, e eu também, para entrar no espiritismo e hoje ser trabalhadora do trabalho mediúnico, foi um processo de aprendizado muito grande, um processo de reeducação e tudo. E aí, isso ajuda muito a gente a não se fascinar com essas habilidades. E quanto mais, assim... Porque a gente sabe que é um compromisso que não é uma responsabilidade. Não foi fácil, não é fácil. Não, a gente que trabalha, assim, mediunicamente, a gente sabe que trabalhar com os espíritos não é fácil, né? Tem momentos ali desorientadores, tem momentos realmente que você sabe que você é tentado, né? Então, tem situações bem profundas. E aí vem as nossas sombras, né? Lidar com as nossas sombras e ainda com incentivo dos irmãozinhos, né? Não é fácil, né? São escolhas realmente que a gente fez aí no mundo espiritual e que a gente tem que levar na vida da melhor forma. E é isso, é levar com seriedade, com controle, né? Com questão, eu tô ali, sério, é fazer daquilo um trabalho. Exato. Né? Com a seriedade que você realmente estaria trabalhando aqui, humanamente falando, né? Perfeito. Justamente. Então, você quer fazer a leitura ou eu faço? Que eu tô com ela aberta aqui. Pode fazer. Se vocês quiserem também, 4 eu leio. Então pode ser também, João. Isso, Sim, Então eu que também tô aqui aberto. Vamos ver. É bom que... Família. O reflexo interno de cada um de nós. Para você, o que vem a ser família? É o conjunto de pessoas que moram sobre o mesmo teto, dividem da mesma comida, são conectados por laços sanguíneos e possuem o mesmo sobrenome? Há alguém que você considera ser da sua família, mesmo que não morem juntos, não dividam a mesma comida, não tenham os mesmos laços genéticos ou o mesmo sobrenome? Se sim, então a primeira definição de família, isto é, o conjunto de pessoas que moram sobre o mesmo teto, dividem da mesma comida e são conectados por laços sanguíneos e possuem o mesmo sobrenome, parece não fazer muito sentido. O Consolador Prometido nos esclarece que nós, espíritos, não fomos criados a partir de outros espíritos. Somos seres individuais, nascidos simples e ignorantes, e através de sucessivas encarnações, lapidamos nosso espírito, caminhando cada vez mais perto para a nossa felicidade, que nos é tanto desejada. Neste caminho, em busca do aprimoramento, a doutrina espírita nos esclarece sobre a lei da atração. Explica que os nossos familiares, amigos, pessoas com quem convivemos, frequentemente são espíritos que nós mesmos atraímos por sintonia vibratória. Vamos refletir um pouco sobre o que seria sintonia vibratória? Didaticamente, nós funcionamos como uma espécie de antena parabólica em que todos aqueles que estão na mesma sintonia começam a se conectar e a caminhar juntos. É muito válido deixar claro que atraímos aquilo que somos e não aquilo que queremos. A atração ocorre por sintonia de mesma vibração, ou seja, sintonizamos com aqueles que vibram com a mesma energia e não por afinidade somente. É importante entender. Se atraíssemos somente aquilo que desejamos, ficaríamos estagnados. Não iríamos progredir, visto que apenas desejaríamos aquilo que nos convém.
O Espiritismo nos explica que os espíritos que nós atraímos são fruto das energias e vibrações que nós mesmos emanamos. São reflexo daquilo que vem de dentro. A nossa realidade externa é um reflexo da nossa realidade interna. Assim, caro leitor, reflita sobre os seus amigos, pais, filhos, tios, avós, enfim. Reflita sobre todos aqueles que, de certa maneira, estão no seu dia a dia, convivem com você e ajudam você. Esta é a verdadeira definição de família, o conjunto de espíritos que se atraem por sintonia, para que juntos possam se desenvolver e evoluir. Mediante a isto, várias reflexões devem ser feitas. O que temos feito de positivo diante daqueles que nós mesmos atraímos? O que temos contribuído diante desta família? Exigimos deles algo que não fazemos? Somos exemplo daquilo que cobramos? Auxiliamos antes de pedir? Fornecemos amparo e proteção nos momentos difíceis? Amamo-lhes do jeito que são e não como gostaríamos que fossem? São perguntas extremamente importantes quando a valorização da família é colocada em pauta. Como é possível valorizar, construir e aprimorar algo que não se dá o devido valor? Como é possível dar o devido valor a algo se não o reconhecemos como importante? Portanto, amigo leitor, lembremos que não precisamos de títulos, riqueza, sorte ou de qualquer outra desculpa para fazer o dia daqueles que nós mesmos atraímos melhor. Valorizamos as pessoas como elas são e que possamos nos permitir aprender em cada uma delas para que, através da multiplicidade, possamos encontrar a felicidade que tanto queremos. Não espere o amanhã para valorizar a sua família. O dia que temos é o hoje. Ótimo, isso mesmo. Muito claro. Essas perguntas aí para os nossos leitores, para as pessoas que acompanham o podcast Ser Fraterno, bom atentar para essas perguntas. E o livro que foi sugerido foi A Família à Luz do Espiritismo, de Haroldo Dutra Dias. Importantíssimo a gente atentar para essas sugestões que são de muito valor. Né, 2 livros aqui sugeridos nesse nosso podcast de hoje, né, foi esse, A Família à Luz do Espiritismo, de Haroldo Dutra Dias, e Vida e Sexo, de Emmanuel e Chico Xavier. Que é um livro bem curtinho. Bem curtinho, fácil de ler, gostou demais de ler e de entender. Facinho, né? Isso. Vamos então para a oração, né? Sim. Tô abrindo aqui. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Que assim seja.